Resolva as equações de segundo grau. Lembrando que essas equações que eu vou resolver são equações incompletas. Aqui no caso eu tenho x ao quadrado menos 4 igual a zero. Por que ela é incompleta? Porque ela não tem um termo com x. Eu digo que ela é incompleta quando o b ou c é igual a zero. Porque uma equação de segundo grau ela tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Não é? Então, nesse caso aqui, o b é igual a zero. Bem, se x ao quadrado menos 4 é igual a zero, eu posso passar o menos 4 para o outro lado, né? Na verdade, eu posso somar 4 dos dois lados. Então, eu terei que x ao quadrado igual a 4. Aí, o que eu posso fazer é extrair a raiz dos dois lados. E raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, vou ter que módulo de x é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Só que se módulo de x é igual a 2, eu estou perguntando quais são os números que têm valor absoluto igual a 2. Eu tenho dois casos. Eu vou ter x igual a 2, porque o valor absoluto de 2 é o 2, e eu vou ter outro caso que é x igual a menos 2, porque o valor absoluto de menos 2 também é 2. E aí, nesse caso, o que eu vou ter? Que o meu conjunto solução é formado por menos 2 e 2. Nessa equação, x ao quadrado igual a 16, se eu quero resolver, basta que eu extraia a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou ter que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a 16. Só que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E a raiz quadrada de 16 é 4. Bem, se o valor absoluto de um número é 4, eu tenho duas opções. Ou o x vai ser igual ao próprio 4, porque o valor absoluto de 4 é 4, ou o x vai ser igual a menos 4, porque o valor absoluto de menos 4 é igual a 4. Então, o meu conjunto de solução é formado por quem? Por menos 4 e 4. Nessa equação 9x ao quadrado menos 16 igual a zero, a primeira coisa que eu faço é somar 16 dos dois lados. Então, vou ter que 9x ao quadrado. Se eu somo 16 desse lado, esse menos 16 anula. E se eu somo 16 a zero, eu vou ter que 9x ao quadrado igual a 16. Próximo passo seria dividir os dois lados por 9. E aí eu vou ter que 9x ao quadrado dividido por 9 é apenas x ao quadrado. E aí eu vou ter que x ao quadrado igual a 16 sobre 9. Se x ao quadrado é igual a 16 sobre 9, eu vou extrair raiz quadrada dos dois lados. E raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E raiz quadrada de 16 nonos, como eu tenho um quadrado perfeito em cima e um quadrado perfeito embaixo, né? Numerador e numerador são quadrados perfeitos, raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, ó, o valor absoluto de um número é 4 terços. Significa que esse número pode ser o próprio 4 terços ou pode ser o oposto de 4 terços, né? O menos 4 terços. Então, tem as minhas duas soluções. Posso colocar isso na forma de um conjunto de solução, que vai ser menos 4 terços e 4 terços. Eu tenho que 4x ao quadrado é igual a 25. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir por 4 os dois lados da minha equação. E 4x ao quadrado dividido por 4 é x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 sobre 4, ou 25 quartos. Se eu quero saber o valor de x, eu extraio raiz quadrada dos dois lados da minha equação. E raiz quadrada de x ao quadrado é quem? É módulo de x. E como 25 é um quadrado perfeito e 4 é um quadrado perfeito, ou seja, o meu numerador e o denominador vão poder sair das raízes. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vou ter que módulo de x igual a 5 sobre 2. Isso me dá dois casos. O x é o próprio 5 sobre 2 ou o oposto disso. X é igual a menos 5 sobre 2, que vai me dar um conjunto de solução com essas duas frações. Menos 5 meios e mais 5 meios. Se você tem uma situação 5 igual a x ao quadrado, e você
acha que o x tem que ficar do lado esquerdo, você pode, sem problema nenhum, inverter o 5 com x ao quadrado. Reescrever isso aqui como x ao quadrado igual a 5. Não tem problema nenhum, essas duas equações são equivalentes. Agora, se x ao quadrado é igual a 5, e eu extraio raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter o quê? A raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E como 5 não é um quadrado perfeito, eu vou ter que módulo de x igual a raiz quadrada de 5. Só que módulo de x igual a raiz quadrada de 5 em duas situações. Quando x é igual a raiz quadrada de 5 ou quando x é igual a menos raiz quadrada de 5. Veja que 5 não é um quadrado perfeito, então ele fica aqui dentro da raiz. Aí o que eu faço? Eu coloco o meu conjunto de solução. Meu conjunto de solução é menos raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5 positiva. Eu tenho que menos 3x² mais 7 igual a 0. Então, o que eu posso fazer é subtrair 7 dos dois lados. E aí, isso aí me dá o quê? Vai me dar que menos 3x² é igual a menos 7. É interessante aqui eu mudar o sinal dos dois lados. Eu multiplicar a minha equação inteira por menos 1. Como esse aqui é negativo e esse aqui é negativo, eu simplesmente mudo o sinal ao mesmo tempo. Então, eu vou escrever que 3x² é igual a 7. Agora, como eu tenho 3x² e eu quero x², eu divido por 3 dos dois lados. Então, vou ter que 3x² dividido por 3 é o próprio x². x² igual a 7 terços. Para resolver isso aqui, para descobrir o valor de x, eu extraio raiz quadrada dos dois lados. E a raiz quadrada de x² é o módulo de x, ou valor absoluto de x. Então, eu vou ter que módulo de x é igual a raiz quadrada de 7 terços. Como nem 7 nem 3 são quadrados perfeitos, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente escrever que x é a própria raiz quadrada de 7 terços, ou x é menos raiz quadrada de 7 terços, uma vez que eu estou trabalhando com valor absoluto de x igual a raiz de 7 sobre 3, é porque raiz de 7 sobre 3 e menos raiz de 7 sobre 3 são iguais a x. E aí, colocando isso na forma de um conjunto de solução, vai ser menos raiz de 7 terços e mais raiz de 7 terços. Aqui eu tenho que x² mais 4 igual a 0. O que eu posso fazer é subtrair 4 dos dois lados da minha equação. Então, vou ter que x² é igual a menos 4. Agora, x² igual a menos 4, eu estou tendo um número elevado ao quadrado dando um resultado negativo. E isso não é possível em R. Então, eu posso escrever que isso aqui é impossível no conjunto dos números reais. Então, ó, impossível em R, que é o conjunto dos números reais. E a minha solução vai ser igual a quem? Vai ser igual a vazio. Por que eu não posso ter um número elevado ao quadrado e dar um número negativo? Bem, se o meu número é positivo, um número positivo elevado ao quadrado dá um número positivo. E se meu número é negativo, ele também, quando for elevado ao quadrado, vai dar um número positivo. Então, isso aqui não vai ocorrer no conjunto dos números reais. Ou poderia pensar de uma outra maneira. O x², o menor valor que ele pode assumir é 0, porque 0² é 0. 0 mais 4, eu já estaria no 4. E aí, como que eu ia baixar aqui para esse 0? Quer dizer, eu parto do valor mínimo disso aqui, 4, e ele está me dando um resultado menor. Então, eu digo que isso é impossível R e deixo como solução o conjunto vazio. Eu tenho essa equação, 5x² igual a 320. Como eu quero saber quanto é x, então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir os dois lados por 5. E 5x² dividido por 5 é apenas x². Agora, 320 dividido por 5. 320 dividido por 5 dá 64. Se x² igual a 64, e eu extraio a raiz dos dois lados, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de x² é módulo de x.
Raiz quadrada de 64 é 8. Quais são os números cujo valor absoluto é 8? Eu tenho dois casos. Ou o x é igual ao próprio 8, ou o x é igual a menos 8, porque o valor absoluto de menos 8 é 8 também. Então, quem vai ser o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução vai ser formado por menos 8 e 8.